Olá, boa tarde. Aqui estamos mais uma vez em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova. Nós aqui, vocês aí, para mais uma Domingueira do Leão. Você sabe que o Leão fica no município de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, cidade coladinha com Natal. Aqui na nossa instituição temos 40 idosos que vivem conosco, mas também temos uma frente de trabalhos muito grande. E por isso mesmo, esperamos a sua visita e também a sua colaboração, o seu apoio, a sua força, tá bom? Quero lhe convidar agora para a gente fazer uma prece de abertura e logo em seguida recebermos o nosso convidado desta tarde. Deus, Pai amado, agradecidos estamos pelo dom da vida e por todas as bênçãos que sempre nos envolvem. E rogamos a presença dos bons mensageiros do bem para nos inspirar, nos fortalecer. Que esta tarde seja mais uma vez muito abençoada e que a mensagem que vai ser colocada toque os nossos corações com amor e harmonia. Na paz de Deus, sob as bênçãos de Jesus, abrimos a nossa Domingueira do Leão. Então é isto, hoje nós vamos ter aqui o nosso querido Maxime Melo. Para os que já frequentam há mais tempo sabem que ele é um querido filho do meu coração, da minha alma, e que novamente atende o nosso convite e aqui está para vir comentar conosco o tema desta tarde. Venha, Maxime, seja muito bem-vindo, meu filho. Olá, Painho, seu Jacomelo, pois estamos aqui mais uma vez para essa domingueira maravilhosa. Uma saudação aos amigos que estão aí nos acompanhando em tempo real e também aqueles que em outro dado momento venham a assistir a nossa exposição. Que Jesus os abrace com muito carinho, com muito amor, com muita paz, que são os nossos desejos para cada um. A temática da tarde de hoje, ela é um tema que vai transcorrer em torno de um tema principal, que é a piedade, mas vamos confessar aqui que nós temos aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na edição da editora IDE, e aí vamos pegar pelo menos algumas passagens de pelo menos 3, 4, talvez 5 capítulos diferentes para costurar esse tema que tem sido de uma reflexão nossa e a gente tem compartilhado com alguns amigos, com alguns irmãos, e hoje temos essa oportunidade de apresentar também aos nossos irmãos aqui do Leão. Então vamos começar. Apesar do tema que estamos apresentando intitular-se A Piedade, antes da gente entrar nesse tema, eu vou puxar que está, deixa eu só pontuar, né? O item A Piedade está no capítulo de número 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É um item que foi escrito pelo Espírito Miguel, não foi Allan Kardec, ele reuniu dentre as mensagens que ele recebia nas reuniões mediúnicas ou de outras casas espíritas, e nessa mensagem, o Espírito Miguel, em algumas traduções Michel, é a única mensagem em toda a codificação. Nós fizemos uma busca por outras mensagens, porque essa mensagem tem sido tão significativa para o nosso coração que nós fomos ver se havia alguma outra e não conseguimos identificar na Revista Espírita, aqui nas obras básicas. Se alguém que esteja assistindo tiver identificado alguma outra mensagem, por favor, a gente até pede que compartilhe, porque deverá ter também um conteúdo muito significativo para todos. Bom, como eu disse, apesar do tema ser piedade, termos um item específico chamado A Piedade, nesse capítulo 13, se nós dermos um salto para o capítulo 17 do mesmo livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo Sede Perfeitos.
E nesse capítulo nós temos um item chamado O Homem no Mundo. Esse item, ou essa mensagem chamada O Homem no Mundo, tem sido um capítulo, um item, né? Uma mensagem de muito estudo, de muitas reflexões por parte de muitos de nós espíritas, porque também é uma mensagem que é muito significativa para todos nós. No entanto, nós não vamos adentrar o conteúdo completo dessa mensagem, mas queremos destacar exatamente o início dessa mensagem para começarmos as nossas reflexões. Então, o espírito, um espírito protetor, não assinou o nome, no item O Homem no Mundo, começa a sua mensagem da seguinte forma: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, o início desse parágrafo ele tem um toque muito curioso. Primeiro, ele está chamando a atenção para aqueles que querem se reunir sob os olhos, outros sob as vistas, sob o amparo, né? Sob a presença, vamos dizer assim, de Deus. Então eu quero estar sob o amparo de Deus. Quero me reunir com outros irmãos sobre o amparo de Deus. Então, sob o amparo de Deus. E implorar a assistência dos bons espíritos, que normalmente fazemos também nas nossas reuniões, nas nossas atividades de um modo geral, inclusive nos nossos evangelhos no lar, inclusive quando a gente também, muitos de nós, inicia o dia. Quando a gente inicia o dia, a gente faz uma prece a Deus, mas a gente também implora pela presença dos amigos espirituais em nossas vidas, para que a gente esteja melhor amparado ou na certeza de que não estamos sós, para que tenhamos melhores intuições, as nossas reflexões, que a gente consiga perceber melhor as oportunidades de crescimento. Então veja, é um chamamento para todos, mas qual é o início de toda a sua sentença? Um sentimento de piedade deve animar sempre o coração. Então, o Espírito Protetor, nessa mensagem, ele nos convoca a trazermos para o nosso coração o sentimento de piedade, se quisermos nos reunir sob a vista de Deus, sob o amparo, sob a proteção dos espíritos amigos superiores. Então, a gente preferiu começar por aqui, porque agora sim nos foi chamada a atenção para esse sentimento de piedade. Sentimento, inclusive, que muitos de nós, se você porventura for fazer uma busca na internet mesmo, no Google e outros sites de busca, você vai ver que muitas vezes essa palavra piedade, ela vai estar associada a um sentimento que nós temos no nosso linguajar como dó, como pena. E se a gente aprofundar um pouco, vai parecer que o sentimento da piedade, ele é um sentimento que faz com que aquele que sente se sinta acima daquele a quem você, porventura, está sentindo esse sentimento. Vamos colocar aqui um exemplo. Alguém está passando por uma situação e você tem dó. O que é você sentir dó? Sentir dó é você olhar, puxa, aquela pessoa coitada, né? Então você, de alguma forma, o sentimento ali chegou, você olhou, mas não é algo que comove, você olha de cima para baixo. No entanto, o sentimento da piedade, ele vai muito mais além para nós espíritas. Esse sentimento de piedade não é descrito dessa forma na codificação espírita. Então, por isso a gente precisa entender que é um vocabulário natural, né? Nós temos os vocabulários, nós podemos, talvez, numa conversa fora do nosso meio, o termo piedade ser uma coisa mais
no sentido de olhar de cima para baixo, mas a gente precisa voltar aqui para o que diz o Espiritismo sobre o tema. Então, por isso a gente vai voltar agora para o capítulo número 13, não saiba a vossa mão direita, esquerda, o que dá a vossa mão direita, e no item que trata da piedade, essa mensagem que vai ser a condutora maior das nossas reflexões de hoje. E olha só como é que o espírito de Miguel ou Michel, depende da tradução, inicia esse capítulo, essa mensagem, não é? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Então a gente começa a entender que a piedade, na visão espírita, ela não é um sentimento de distanciamento, porque nós entendemos que caridade na verdade, a base, né? O sentimento básico, ou não vou dizer nem básico, vou dizer assim, o sentimento que se transforma em ação. Nós vamos abordar isso, até eu estou falando caridade como sentimento, mas é mais do que sentimento, a gente vai depois apontar algumas reflexões sobre isso, mas a caridade é aquele elemento, quando eu falei básico, não é que ele é simples ou simplório, mas ele é o essencial para a nossa conexão máxima com Deus. Certo? Então, quando o Espírito está comentando que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos e complementa dizendo que é irmã da caridade, então a gente não pode mais observar como algo distante, como algo que não seja interessante de sentir. Pelo contrário, precisamos sim valorizar esse sentimento. E aí a gente precisa identificar o que é esse sentimento, e uma coisa interessante é como a gente pode fazer para sentir, se a gente ainda não sente, se a gente ainda não consegue fazer com que ele desperte em nós. Então, vamos agora dar uma continuada aqui nesse capítulo, nesse item da piedade, e olha só como o irmão Miguel continua. Eu vou ficar chamando de Miguel porque em outras traduções eu me acostumei mais com o espírito Miguel. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Deixa que o teu coração se enterneça. Vossas lágrimas, e aí a gente vai dar uma pausa assim que terminar aqui essa sentença. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Ele está nos dizendo a seguinte coisa: quando uma lágrima que nós deixamos escorrer simbolicamente na ferida do outro, né? Quando vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas daquele que sofre. Em outras palavras, a gente pode estar identificando, a gente pode entender da seguinte forma: é o momento em que você sentiu o que o coração do outro está sentindo. E nesse momento acontece uma conexão, talvez inexplicável em palavras, e que é por isso ele usou o exemplo da lágrima, porque a lágrima pode ser entendida aqui como quando a gente transbordou a nossa emoção, a lágrima caiu. E o curioso é que isso acontece muitas vezes quando a gente assiste, por exemplo, um filme. Quando a gente começa uma história, um filme, e a gente começa a acompanhar todo o roteiro, a gente vai se deixando levar, porque a gente começa a conhecer o personagem, começa a conhecer o histórico da pessoa, todo o panorama em que a história está sendo contada. Em determinada situação acontece algo trágico, algo comovedor, algo em que o diretor queria nos sensibilizar. E aí, às vezes, nós sentimos, né, assistindo aquele
aquele filme, aquele seriado, aquela novela, e a gente se deixa envolver tanto que as lágrimas caem. Porque nós sentimos aquela dor, como se talvez fosse nós, a gente se envolveu tanto. E o curioso é que às vezes isso não acontece na vida real. E aí é isso que nós talvez precisamos aprender a trazer para a nossa vida. Não estou dizendo que a gente vai precisar chorar em todas as circunstâncias, no sentido de a cada situação desagradável que eu observar, vou precisar chorar, vou precisar derramar uma lágrima. Não necessariamente desse jeito. Mas a gente precisa aprender a identificar no outro a gente mesmo. O que é que a gente poderia sentir naquela condição, naquela situação? O que é que eu gostaria de ter como um meio para eu poder sair daquela situação? E aí eu, como estando de fora, não tenho como me colocar literalmente na pessoa do outro, mas eu posso buscar enxergar aquilo que o outro está vivendo dentro do meu ponto de vista. Só que muitas vezes nós nos fechamos à maioria das circunstâncias externas, porque o nosso dia tem sido tão corrido, tem sido tão movimentado, nós já temos tantas demandas pelas nossas vidas, por aqueles que estão ao nosso redor mais próximo, que às vezes outras situações que vão nos chegando a gente vai ignorando, deixando para depois, porque não fazem parte direto da nossa rotina, e aí a gente passa despercebido. E aí ficamos a pensar, será que estamos realmente agindo conforme o início daquilo que a gente apresentou? Quando estivermos reunidos sob a vista de Deus ou sob o amparo dos benfeitores espirituais, temos deixado que esse sentimento de piedade brote em nós? Então, quando a gente veio aqui nessa mensagem, a piedade, e identifica como quando a lágrima cair, e essa é a primeira parte da frase, né? Quando deixa que uma lágrima cair, ela está demonstrando que a gente, de alguma forma, começou a ter aquele contato, aquela relação. O que em algumas linguagens mais modernas temos usado é a empatia com o outro, com o sentimento do outro, com a dor do outro, com a vida do outro. E aí olha só que curioso que ele diz, que quando deixa que uma lágrima atinja as feridas, ela se transforma em um bálsamo. Aqui eu fiz uma mistura, mas a frase é isso mesmo. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais às vossas feridas. Por quê? Porque naquela hora o meu coração se conectou com o da pessoa, mas o da pessoa também se conectou com o meu. Porque agora ele, identificando que a minha lágrima, que aquilo que dói nele dói também em mim, parece que a dor passa a ser menor. E é verdade. Não é à toa que quando a gente encontra um amigo, quando a gente vai a um psicólogo, quando a gente vai a um psicoterapeuta, ou alguém que nos escute. Antigamente nós tínhamos até o 145 que a gente ligava e era o Disque Amizade. E às vezes as pessoas ligavam e ficavam batendo papo e às vezes era um desabafo. E o outro ficava ouvindo. Então o psicólogo escuta, o psicoterapeuta, o psicanalista, o amigo, às vezes o médico, às vezes aquela pessoa que está ali tão discreta, mas que às vezes coloca o ouvido à disposição e a gente sente um alívio. Por que a gente sente um alívio? Porque é como se naquele momento quem nos ouviu derramou também uma lágrima, porque passou a entender o nosso drama, o nosso sofrimento, vivencia um pouco daquilo comigo. E aí o peso do mundo, o peso das dificuldades, das dores, dos sentimentos que estão ali nos sufocando, às vezes vão esmaecendo, vão ficando mais suaves e a gente consegue respirar melhor. Por quê? Porque alguém derramou uma lágrima sobre a nossa ferida e essa lágrima foi num gesto, foi numa forma de ouvir, foi numa palavra, foi num perceber, num notar, num ser notado. Puxa, você lembrou de mim.
Puxa, você me escutou. Você percebeu que hoje eu estava mais calado, eu não estava falando tanto, e aí você se aproximou de mim e perguntou se estava tudo bem, e aí o meu coração aliviou um pouco mais. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Em momentos de aflição, que alguém chega para nós e com a sua abordagem, muitas vezes tão sutil, tão suave, acalma o nosso coração. Apenas por ter ouvido, ou às vezes apenas por ter percebido a nossa presença. Então, isso muda muita coisa. E aí a gente começa agora a pensar um pouco mais sobre esse sentimento. Então não estou dizendo que o ato de vou chegar aqui e vou escutar apenas isso já é piedade. Não. Eu vou aqui e vou perguntar como está, e vou dar um bom dia, e vou notar a presença, e isso já vai ser piedade. Não. Mas como o meu coração está lidando com o outro, aí sim eu posso dizer que começa a haver essa conexão da piedade. Só que a piedade, de fato, como diz o Espírito, aqui logo na sequência, diz assim: esse encanto que a gente pode vir a sentir quando a gente auxilia ou quando a gente consegue diminuir uma aflição, esse encanto, é verdade, tem um certo amargor. E é verdade, é meio amargo, porque ele nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. Então passa, apesar de a gente estar dentro de uma situação em que há um problema posto, em que há um drama, em que há um sofrimento, existe uma outra coisa. Existe como é que ele chamou aqui? Uma suavidade penetrante que alegra a alma. Porque o nosso agir, considerando que sejamos nós, que estejamos exercitando, trabalhando, vivenciando a piedade, então vai haver essa suavidade, esqueci de novo aqui, essa suavidade penetrante que alegra a alma. Então a alma, ela vai se alegrar ainda que diante da dificuldade, porque é como se o outro que está com peso teve um peso diminuído. Então, de certo modo, aquele peso foi dissolvido em mim, pela minha presença, e vê que houve uma mudança de semblante, de cenário, de percepção, até mesmo das feições. Que alegria maior a gente poderia sentir. Então a piedade é esse sentimento. Lembrando o início, é a virtude que vos aproxima dos anjos. E olha que curioso, quando a gente pensa em anjo, a gente pensa em um ser, vamos falar do ponto de vista espírita, é um ser espiritual que já venceu todas as escalas do progresso espiritual e agora já não tem mais a necessidade de passar pelas provações, pelas privações, pelas dores, pelos sofrimentos físicos ou mesmo morais. Mas agem como o Cristo Jesus, que vem até nós por causa das nossas misérias morais, pelas nossas dores físicas, por causa ainda do nosso mundo que tanto turbilha em sofrimento. Por quê? Por um sentimento de piedade. Então, o sentimento de piedade, quando ele diz nos aproxima dos anjos, é porque os anjos, eles exercitam a piedade o tempo todo quando se aproximam de alguém de quem eles cuidam e que está em aflição ou sofrimento. Porque é esse o sentimento. Porque se não houvesse a piedade, de lá mesmo, o anjo de onde estivesse faria uma prece, rogaria a Deus que tomasse conta de nós, e assim por diante. Mas todos nós temos um anjo protetor. O anjo protetor é aquele que está conosco, que está olhando a nossa dor, o nosso sofrimento e tenta nos ajudar no nosso progresso, na nossa evolução, no nosso crescimento
para Deus. Então, esse é um sentimento que a gente pode atribuir aos anjos. Então, é um sentimento que nós devemos buscar desenvolver. E lá no início da nossa fala, já mencionamos, um sentimento de piedade deve sempre envolver aqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor. Mas a gente vai destacar outros aspectos. Vamos falar aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos identificar a parábola do bom samaritano. Allan Kardec escolhe o capítulo 15, que é Fora da caridade não há salvação, para ser o capítulo, inclusive, que está no meio do livro. Olha só que interessante, como a dizer, um capítulo extremamente significativo para todos nós. E o capítulo Fora da caridade não há salvação é um emblema, é uma bandeira que o Espiritismo coloca, expõe, e nós devemos abraçar. E Allan Kardec coloca a parábola do bom samaritano como um dos textos bíblicos em que a gente deveria meditar para aplicar nas nossas vivências com vistas à caridade. E lá na frente nós não vamos aqui discorrer sobre a parábola, porque mereceria um tempo mais longo, e podemos fazer isso em outro momento, mas a parábola do bom samaritano destaca, e nós vamos apontar esse destaque, vocês devem conhecer, a famosa passagem em que Jesus conta a história de um homem que foi numa estrada, entre duas cidades, foi roubado, foi maltratado e foi largado ali na beira da estrada por malfeitores. Passa um primeiro religioso, um sacerdote, depois passa um outro religioso, um levita, e depois passa um samaritano, que é aquele homem que não é bem visto, não é acolhido, pelo contrário, ele é odiarizado, ele é odiado pelo povo judeu, povo inclusive a quem Jesus estava contando aquela história. Então Jesus transforma entre aspas, o vilão, daquele povo, que seria o samaritano, no mocinho da história, como a dizer que não existe isso para Deus, não existe o mocinho ou o vilão por causa de religião, por causa de raça, por causa de crença. Quando falamos raça, é etnia, por causa, na época usava o termo raça. Então, mas nós queremos dar uma ênfase a mais nesse ponto. Porque o samaritano, quando ele chega e vê o homem caído, ele não quer saber da sua origem, pelo menos na parábola, Jesus não traz nenhum aspecto específico sobre o homem, só diz que é um homem caído no chão. Mas tem uma coisa que diferencia o comportamento do samaritano para os outros dois religiosos e, sobretudo, para os outros que o assaltaram e maltrataram. É que o sacerdote e o levita, na parábola, dizem que eles vinham pela mesma estrada e viram o homem caído. Então, o ato de ver, ele é um ato em que é uma ação em que a gente percebe, sabe o que aconteceu, mas a gente precisa de alguma coisa a mais, se a gente for fazer ou não. Como assim? Então vamos lá, o sacerdote passa e enxerga o homem caído. Tanto enxerga que na parábola conta que ele passa distante, ele se afasta. Depois vem um levita, que também percebe, vai até um pouquinho mais próximo, mas também depois se afasta. Até que vem um samaritano, e vendo o homem caído, aí vem uma frase muito belíssima, que está narrado no Evangelho de Lucas, e eu não me recordo agora, mas ela só aparece em 2 ou 3 vezes em toda a Bíblia. Não é uma frase, não é uma expressão comum. E moveu-se de íntima compaixão. Então, Jesus usou essa expressão para dizer que o samaritano viu o homem e ele moveu-se de íntima compaixão. Algumas traduções colocam a palavra entranhas de compaixão, como se fosse aquela coisa mais interno possível. Então, ele sente compaixão por aquele homem.
E o que eu quero destacar é o seguinte, é que depois que ele tem esse sentimento, ele vai, cuida das feridas, enfaixa, limpa, coloca azeite, vinho, coloca no cavalo, leva para uma hospedaria, passa a noite com ele, paga, e depois tem ainda um diálogo de Jesus com o doutor da lei. Mas o que nós queremos destacar é o seguinte, e a gente vai lembrar de Paulo nesse momento, de Paulo de Tarso, quando ainda também a gente estuda nesse capítulo sobre a caridade, a necessidade da caridade segundo São Paulo. Nós vamos entender que o que o samaritano fez depois de sentir compaixão, ele poderia ter feito sem ter sentido. Ele poderia ter, puxa vida, eu tenho a obrigação de ajudar. E fazer isso, às vezes olhando para o relógio, com raiva, porque não tinha mais ninguém, é a obrigação, eu vou lá fazer por obrigação, por uma questão de obrigação. Então isso, para o judeu da época, é tido como a palavra justiça. Então a justiça social. Eu tenho que dar uma parte do que eu recebo para os pobres. Eu tenho que fazer isso para aliviar a dor de alguém. Mas isso não significa que eu preciso sentir qualquer coisa. Então isso está relacionado com a palavra justiça. Mas o que aconteceu antes de todas as ações, os verbos de ação que o samaritano executou com o caído, antes dali teve um sentimento de piedade. E esse sentimento de piedade, que na tradução aqui também está chamado de compaixão, nós podemos voltar um pouco também e no capítulo 11 chamar isso de lei de amor. O samaritano sentiu amor pelo caído. Então quando ele sente amor pelo caído, aí ele pratica a justiça. Mas agora ele pratica a justiça com o sentimento do amor. Por isso talvez, e aí uma reflexão bem nossa e pessoal, ainda muito pequena, precisamos amadurecer, que Allan Kardec ele intitula uma lei moral chamada de justiça, amor e caridade. Porque, olha só, na lei de amor, quando a gente volta aqui, que eu falei, capítulo 11, o Espírito Lázaro, uma belíssima mensagem, ele diz, deixa eu ver aqui, ver se a gente acha para não nos perdermos muito no tempo, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então o amor é o sentimento, mas sentimento não é ação. No entanto, o sentimento provoca algo em nós que deve chamar uma ação, quando necessária. Às vezes não é necessária uma ação, mas quase sempre pede uma ação. E aí o que acontece com o samaritano? Ele tem o sentimento de compaixão, que a gente poderia trazer aqui como amor, e aí o que é que ele faz? Ele aplica aquilo que ele entende como justiça. Então ele usa amor, justiça, e aí o que é que isso tudo se junta e forma? Lei de justiça, amor e caridade. Então poderíamos dizer aqui, numa interpretação nossa, de que a justiça, a ação boa, a ação do bem, a ação da beneficência, a ação do estender a mão, do dar o remédio para quem está enfermo, do entregar o alimento para quem está com fome, da visita, do telefonema para aquele que está solitário, enfim, a ação. Mas o amor é o sentimento que está por trás da ação. Então, quando a gente conecta as duas coisas, o que acontece não é mais só justiça e não é mais o amor apenas como sentimento, mas sim a caridade flui. E aí a caridade ela passa a ter as duas coisas indissociáveis, justiça e amor ao mesmo tempo sendo aplicadas. Então, talvez por isso, e talvez outras, é claro, explicações, está lá, lei de justiça, de amor e de caridade. Porque a gente não vai conseguir caridade sem a aplicação do amor. Porque se nós formos olhar tudo que o samaritano fez, depois da expressão movido de íntima compaixão, tudo que ele fez poderia ter sido feito por qualquer um dos outros. O sacerdote poderia ter passado.
e pensado, puxa vida, a lei manda que eu, se não tiver mais ninguém por perto, eu preciso recolher o corpo, eu preciso fazer isso, então, por uma obrigação da lei. Então, por uma obrigação da lei, ele vai ter que executar a justiça. Assim como o sacerdote, o levita, também poderia ter pensado do mesmo jeito. Então, teria agido, mas não teria sido verdadeiramente caridade. Como falamos que dissemos que iríamos citar Paulo, ainda que eu tivesse doado tudo que eu tenho para os pobres. Porque às vezes nós achamos que doar coisas àqueles que necessitam é uma ação de caridade. Se eu tivesse doado tudo que eu tenho para os pobres, nada disso, se eu não tivesse caridade, nada disso teria valor. Ainda que eu soubesse conhecimento, veja só, e não soubesse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, não adianta. Como a dizer, preciso unir a ação a um sentimento. E esse sentimento que queremos destacar hoje, aquele que mais se aproxima da caridade, a irmã da caridade, que mais se aproxima dos anjos, é esse da piedade. É esse de enxergar o outro, de enxergar o outro como um irmão, como alguém que poderia ser eu, como alguém que poderia ser meu filho, meu pai, que poderia ser um irmão sanguíneo que eu muito amo. Mas, como a gente não faz essa ponderação na maioria das vezes, então é só alguém, né? E aí eu não consigo fazer a conexão. Então a lágrima não cai. Como a lágrima não cai, a ação às vezes não acontece. Ou até acontece porque assim como o hospedeiro da parábola fica cuidando do enfermo, mas ele recebeu para cuidar. Não estamos aqui porque tem várias possibilidades de interpretação, mas na parábola um homem recebe para cuidar do outro, assim como muitas pessoas recebem. Não estou dizendo que há erro, mas muitas vezes a gente só faz uma coisa porque existe uma cobrança, existe um pagamento, existe algo que me direciona e não um sentimento por trás. Então talvez chegou o momento da gente buscar identificar esse sentimento. E aí vamos começar pela piedade, a proposta de hoje. Eu vou trazer um outro elemento desse mesmo capítulo em que mencionamos agora a passagem de Lázaro. Olha só que curioso. Na mensagem de Lázaro, que é a mensagem A Lei do Amor, logo em seguida a gente tem uma mensagem chamada o egoísmo. E a gente aprende com uma passagem muito significativa do Espírito Emmanuel, como é que a gente pode definir esse egoísmo? Ele diz assim: Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo, está falando de Jesus, né, vai percorrer as santas estações do martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Então, o que é que Pilatos fez? Lavou as mãos. Ele lava as mãos com uma ação de indiferença, com uma ação de profundo tanto faz pelo outro, mesmo o outro sendo justo. Porque no diálogo ele sabe que Jesus, puxa, vai uma pessoa ser crucificada, é justa? E você que é o único que pode fazer alguma coisa, lava as mãos. Quantas vezes nas nossas vidas, porque se a gente for pensar nessa passagem de Jesus, a gente pode entender que Pilatos ele era um dos únicos, daquele momento, que poderia tomar alguma atitude para impedir o sacrifício do mestre. Talvez tivessem outras pessoas, mas nós sabemos que Pilatos era aquele que poderia interromper a qualquer momento e simplesmente lava as mãos. E nós, nas nossas vidas, quantas vezes a gente é aquela pessoa, talvez uma das únicas, que pode, naquele momento, naquele instante, mudar um panorama, derramar uma lágrima de conforto pelo outro que está sofrendo. Muitas vezes podemos estar em uma multidão, mas às vezes eu tenho certeza que cada um de nós vai identificar uma situação em que só tinha gente que poderia fazer alguma coisa naquele momento.
E, como Pôncio Pilatos, muitas vezes a gente lava as mãos, pensando assim, mas que tenho eu com aquela pessoa? Que tenho eu com aquela situação? Deus o abençoe, Deus o proteja, mas eu tenho outros compromissos, não posso agora. E a gente vai agindo com essa indiferença de eu tinha a capacidade, eu tinha o poder naquele momento nas mãos, mas lavei as mãos, entreguei para o próximo que viesse. Então, talvez o sacerdote tenha feito isso, talvez o levita, e vem um samaritano e não perde a oportunidade. Quantas oportunidades temos perdido por não termos deixado que esse sentimento de piedade nos invada? E a gente vai voltar ainda mais outro capítulo do Evangelho, como dissemos, e vamos passear pelo Evangelho hoje. No Evangelho a gente vai encontrar no capítulo 7, e olha curioso, a gente está só nos capítulos ímpares, 9. A gente está só nos capítulos ímpares, 9, 11, 13, 15, 17, parece até uma coisa curiosa. A gente não tem isso de numerologia, tá bom? É só uma curiosidade. Mas no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós temos um item chamado obediência e resignação. E olha que curioso, no segundo parágrafo, o espírito de Lázaro, mesmo que falou da lei do amor há pouco tempo, porque a gente leu, diz assim, em cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. Ele está dizendo assim, que em cada época a humanidade tem duas qualidades, tem duas características, uma boa e uma má. Tem uma qualidade boa, uma virtude, e tem um vício. Está dizendo isso. Então, em cada geração, em cada época. Só que, olha só o que ele vai dizer naquela época, 1863. Está dizendo assim, que essa geração de agora, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Então, estávamos vivendo ali um boom da intelectualidade. Não é? Muitos pensadores, muita coisa sendo pensada. Então, a intelectualidade, e a gente continua vendo isso no mundo de hoje. O progresso, vamos dizer assim, intelectual avançando muito, muito conhecimento. E aí ele diz assim, e o seu vício, porque a atividade intelectual é a virtude, mas e o vício? O vício é a indiferença moral. Olha só que curioso, ele está dizendo que o problema daquela geração, 1863, é a indiferença moral. E aí a gente fica pensando, será que a gente já mudou muito de lá para cá? Eu penso que, enquanto sociedade, a gente até avançou. A gente hoje já tem comportamentos muito diferentes dessa época. 150 aproximadamente aí anos, um pouco mais. Mas a gente ainda está muito longe de dizer que a gente não tem mais indiferença moral. Nós ainda agimos muito com indiferença diante daquele que está ao nosso lado, diante daquele que sofre, daquele que padece, ou mesmo diante daquele que está ao nosso lado no nosso lar, na nossa casa, ou no nosso local de trabalho, no núcleo onde a gente convive. Precisamos então fazer esforços para identificar como eu posso sentir mais, como eu posso desenvolver mais essa habilidade, né, desse sentimento chamado piedade, para que eu consiga executar piedade e a partir da piedade, como o samaritano, moveu-se de íntima compaixão e aí deixou que as ações fluíssem. Porque todas as ações, quando são realizadas a partir do amor que foi sentido, elas são ações seguras. Elas são ações que vão garantir o êxito. Ainda que a gente não resolva o problema, mas alcançamos o êxito, porque chegamos naquela pessoa, porque conseguimos sintonizar naquilo que Jesus já nos chamou a atenção quando ele ensinou o Pai Nosso. Pai Nosso, ele não é só de um, ele é de todos nós, porque continuamos a nos tratar como se não fôssemos irmãos, como se aquele que está um pouco mais distante da minha vida cotidiana, quando se aproxima de mim, eu não me envolvo tanto, apenas porque eu considero que ele é um distante. Não.
Tantas vezes a gente até aprende com o Evangelho segundo o Espiritismo e outras passagens da obra de Kardec, que aquele que a gente despreza, muitas vezes foi um ente querido em outra existência. Então precisamos ficar atentos, precisamos descobrir como fazer que esses sentimentos, como piedade, como compaixão, que transformação em verdadeiras caridades, como é que a gente vai fazer esses sentimentos despertarem em nós? Precisamos exercitar. E aí por isso a gente pediu licença aqui para trazer uma outra obra, atualmente pouco mencionada, porque é uma obra que não tem sido muito já foi estudada um pouco mais tempo, mas hoje em dia já não é mais tão lembrada no meio espírita, mas é uma obra que vale a pena a gente conhecer. É uma obra do Ney Prieto Pérez, Manual Prático do Espírita. Então tem muitas contribuições ricas que a gente pode meditar, refletir, e é interessante que ele faz uma espécie de catalogação. Cataloga vícios, cataloga virtudes, cataloga defeitos e chama a atenção, explica, define e chama a atenção de cada uma delas e nos orienta, nos dá sugestões de como eliminar aqueles que não são bons e de como fazer brotar, ou como fazer germinar, ou como fazer crescer aquelas virtudes que nós desejamos. Então a gente escolheu aqui, por exemplo, a da piedade. Estamos falando sobre piedade. Então, olha só o que Ney Prieto, ele elenca aqui da letra A H, mas nós vamos ler apenas algumas, como para enriquecer nossas possibilidades de percepção. Porque, como eu falei, às vezes a gente não sabe como eu posso... eu não sinto de verdade ainda. Eu ainda não estou sentindo. Mas como é que eu posso exercitar, fazer um exercício para ver se eu consigo sentir o outro? A gente falou de empatia apenas para destacar. Muitas vezes nós estamos sendo apáticos, né? A postura do sacerdote e do levita foram de apatia diante do caído. A do samaritano foi de empatia, de simpatia. Ele identificou-se com o outro e se conectou. Então vamos buscar aqui com Ney Prieto algumas sugestões. Ney Prieto escreveu essa obra na década de 80, depois eu posso confirmar, mas acho que é isso mesmo, 1984. Então já é um livro um pouco antigo, mas que ainda é rico em ilustrações para a gente refletir. Olha só uma das dicas dele: estimulando os próprios sentimentos de compaixão para os males alheios. Estimular os sentimentos de compaixão diante dos males que estão ao nosso redor. Então é olhar para o problema, muitas vezes, e vamos trazer um pouco mais para o coração. Vamos ver o que a gente consegue sentir. Vamos refletir um pouco mais. Diferente de como a gente hoje com as redes sociais vê uma informação e já passa e vai passando e vai arrastando, né, com o dedo, vai arrastando. Vamos dar uma parada. A gente recebeu a notícia de que aqui em Natal nós temos um irmão do nosso movimento espírita que diariamente publica diversos nomes de pessoas com situações e problemas diversos, desencarnação, doenças, outras aflições, e aí pede orações por essas pessoas. Então, muitas vezes nós temos grupos que pegam esses nomes, esses exemplos e fazem orações. Podemos já iniciar dessa forma, mas também podemos vamos olhar aqui, aquela pessoa, Jacomelo, por exemplo, né? Jacomelo está lá na lista. Qual é o problema de Jacomelo? Aí tem lá uma situação, vamos orar por Jacomelo. Jacomelo está passando por tal situação. Então vamos meditar sobre aquele problema. Ele está passando por um problema de saúde. Puxa vida, como é ter esse problema de saúde? Eu nunca enfrentei, eu nunca tive. Pois bem, nunca teve, mas vamos imaginar como seria. E aí aquilo começa a envolver o nosso coração. E de alguma forma a gente começa a sintonizar com a dor daquele que está sentindo. Então a gente começa a emanar as nossas boas vibrações, o nosso pensamento de saúde, o nosso magnetismo humano para aquele a quem vamos orar, mas a gente também começa a desenvolver esse sentimento de compaixão, esse sentimento de piedade. Olha um outro exemplo: dirigindo nossa atenção e o nosso olhar
para os que convivem conosco, analisando-lhes as preocupações e os receios. Então a gente olha para as pessoas que estão ao nosso lado, vamos ver o que é que preocupa cada um. Às vezes a pessoa está preocupada porque não sabe o que vai, do ponto de vista financeiro, comer amanhã. Às vezes a gente pode ter outra pessoa que está com um problema que não sabe como vai solucionar, porque o filho está com talvez algum conflito na escola, ou então um pai ou uma mãe enfermou e está agora no hospital, então ele agora não sabe como vai cuidar daquele que está no hospital e ao mesmo tempo dar conta dos filhos que estão na casa. Então a gente começa a observar o que é que preocupa aquela pessoa, o que é que aflige, quais são os receios, por que é que ela não faz tal coisa. Não para que a gente seja um observador da vida alheia, mas para que a gente esteja habilitado a identificar situações onde o coração da gente precisa sentir também, para que a gente deixe que o ato de caridade seja o mais verdadeiro. Porque muitas vezes estamos fazendo atos de justiça, e isso é fantástico, é importantíssimo. Se o nosso mundo fosse um mundo de pura justiça, nós já estaríamos vivendo um mundo muito melhor. Sem sombra de dúvida. Mas se nós vivêssemos em um mundo onde a caridade reinasse, a gente vai ver com o Livro dos Espíritos, a gente viveria no mundo pleno, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós viveríamos em um mundo plenamente seguro, nós já estaríamos em um mundo feliz. Porque a caridade é a ação realizada a partir de um sentimento nobre, de um sentimento puro chamado amor. Dedicando mais tempo, outra dica, em pensar nas aflições dos que nos cercam, em vez de nos absorver nas necessidades próprias. É que tantas vezes a gente fica fechado dentro das nossas questões pessoais, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, que a gente não enxerga o mundo lá fora, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, dedicar um pouco de tempo para pensar sobre isso, para meditar sobre essas dores alheias, sobre essas aflições. Bom, a gente leu 3, vou ler mais um aqui, vou ler um aleatório aqui, olha só, letra F. Visitando parentes, amigos e indigentes, hospitalizados ou em reclusão, levando-lhes o bálsamo pelas expressões de carinho, restaurando-lhes a esperança e a resignação com palavras de conforto. Então, as dicas de Ney Prieto não são dicas em que a gente vai, de uma hora para outra, já sentir esse sentimento de piedade, esse amor profundo em nosso coração. Mas é a repetição pela busca do sentimento, buscando identificar os pormenores das situações difíceis, daqueles sentimentos que os outros sentem e que derramam lágrimas, que desesperam tantas vezes, e que já falamos aqui tantas vezes, poderíamos ser nós a estar naquele lugar. Então, de tanto a gente começar a refletir sobre isso, quem sabe a gente comece a despertar o nosso sentimento verdadeiro e genuíno de piedade, de compaixão, e com isso a gente consiga realizar verdadeiras obras de caridade. Jesus, ele foi indagado algumas vezes sobre o maior mandamento, ou o que seria necessário fazer para herdar a vida eterna, na própria parábola do bom samaritano. E Jesus deixa bem ilustrado, às vezes ele próprio responde, ou às vezes deixa que o seu interlocutor responda, mas isso fica claro que a resposta é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Com todo o coração poderíamos entender com todo o sentimento. Mas amar apenas com o sentimento, isso é estático. Amar com a alma, para o povo hebreu, a alma é aquilo que faz realizar ação. Então você sente e você age.
E o que seriam então as forças? As forças é tudo aquilo que está ao seu alcance, é a sua força física, é o seu poder aquisitivo, é o seu poder de mando, enfim, tudo aquilo que você pode reunir de esforço para fazer algo. E com todo o seu entendimento, a gente pode dizer que é juntar todas essas características e aplicar. Então, amar a Deus com todo o coração, se deixe sentir, experimente sentir, mas não fique só no amar a Deus de todo o coração. Ame com a alma, faça o que o seu sentimento chamou-lhe a atenção, mas não só faça um pouquinho achando que já é suficiente. Veja as forças que você tem à sua disposição. Aprendemos com o Espiritismo que o bem deve ser feito até o limite das nossas forças. E com todo o teu entendimento, devemos buscar todas as oportunidades de aplicar esse amor a Deus. Mas como é que a gente ama a Deus? Jesus nos deixa a segunda lição. Amar o próximo como a ti mesmo, que é um mandamento similar ao primeiro. Então a gente ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, quando a gente age dessa forma com o nosso próximo, tal qual fez o samaritano com o caído. Então nos deixemos tocar, levar por esse sentimento de piedade, para que enfim as nossas ações sejam ações de caridade verdadeiras. Que Deus esteja sempre conosco. Vamos orar para finalizar esse momento no clima de paz, no clima de muita harmonia, rogando a Deus que continue a nos oferecer as oportunidades de crescimento e de aprendizado, mas que, sobretudo, os nossos olhos sejam capazes de enxergar no outro, nas oportunidades, nas situações, a presença de Deus nos chamando a agir, nos chamando a sentir, nos chamando a unir essas duas ações, esses dois verbos, sentir e agir, e transformar tudo isso em ações de caridade. Deus, nós rogamos as tuas bênçãos, o teu auxílio, para que por toda essa semana que estaremos reunidos aqui no pensamento em torno de ti, em torno das lições que ficarão em nosso coração, que possamos, Pai, levar a luz que aqui assimilamos para as nossas casas, para os nossos ambientes de trabalho, para aqueles que estão conosco, e buscarmos aplicar, sob a tua proteção, sob o amparo dos bons espíritos, aplicar a genuína caridade que nasce da piedade, que nasce no amor, que nasce na empatia com aqueles que estão ao nosso lado. E quando não nos for possível, pelo endurecimento do nosso coração, que ainda tanto teima em não querer vivenciar a lei de amor, que o Senhor ainda tenha a misericórdia por todos nós, nos dando novas oportunidades, renovando a cada dia as chances que temos de crescer mais uma vez. Abençoa todos aqueles que estamos aqui acompanhando, os nossos idosos do Leão, os trabalhadores desta casa, todos aqueles que se vinculam a este espaço, a esse ambiente, sob as tuas bênçãos, sob as bênçãos dos benfeitores espirituais. Com esta prece, nos despedimos em clima de paz, de muita gratidão a ti, Pai querido. Que assim seja.